Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Nunes será o técnico do Corinthians em 2020. Ainda há uma negociação para que ele venha antes desse prazo e comece a fazer o seu trabalho, né? Se isso não acontecer, o Diego Coelho seguirá por esses 8 jogos até o fim da temporada. O problema é que há algo em disputa, que é essa vaga na Libertadores. E ter agora o Thiago Nunes, talvez, né? A gente não sabe. Pode ser que o Diego Coelho faça um grande trabalho nesses últimos 8 jogos. É que o Thiago Nunes, como será o técnico do ano que vem, já com um objetivo a conquistar, seria mais interessante ele já estar por aqui e conduzir o Corinthians nesses jogos finais, nessas rodadas finais. O problema é o seguinte, em respeito ao Atlético, primeiro o Thiago disse que cumpriria o contrato até o dia 8. Só que, claro, entrou o Corinthians na parada, entrou essa possibilidade de renovação com o Atlético, ele não quis, o Atlético não gostou, e eles resolveram rescindir um contrato nesse momento. O que o Thiago fez? Tudo bem, então eu vou embora e não treino mais o Atlético e nenhuma outra equipe até o fim do ano para assumir outra apenas em 2020. Ele já acertou com o Corinthians e, em respeito ao Furacão, não quer comandar o Corinthians no mesmo campeonato. Eu respeito e acho que é uma decisão, né, dele, de gratidão. Não entendo o Atlético não gostar, ou até entendo, né? Faz parte, né? Muitos torcedores estão revoltados, estão bravos com o Thiago, que simplesmente aceitou uma proposta de emprego, conduziu o Atlético a um dos melhores, se não o melhor momento da história do clube. Título da Sul-Americana, título da Copa do Brasil, estaduais, planejamento, revelação de jogadores, montou um time muito competitivo, bonito de se ver. Tudo isso ele fez no Atlético, deixa um legado. Só que ele resolveu aceitar um novo desafio, era um sonho trabalhar em São Paulo, não estou comparando grandezas, mas a gente sabe que a visibilidade em termos de mercado é outra. Hoje você conduzir o Corinthians a um título, a uma conquista, te dá um outro status, até pelo que o Corinthians vem enfrentando, embora campeão nos últimos anos, né, mas em termos de desempenho muito cobrado, né, por imprensa, torcida, esse Corinthians jogando muito atrás defensivamente, que é algo histórico do Corinthians, embora a gente não possa esquecer que nos últimos anos, ali 2015, 2017, o primeiro turno, o Corinthians jogou um bom futebol também, especialmente nos times do Tite, né, com melhores jogadores. O próprio Carille teve um elenco à sua disposição muito melhor, né? Ele tinha um Jô iluminado, tinha um Rodriguinho jogando muita bola, um Guilherme Arana, um Maicon no meio-campo, o Jadson ainda em forma física, contribuindo muito. Era um outro Corinthians, isso em 17, né? Tô falando de anteontem. Sem falar no time do Tite com Elias, Renato Augusto, Wagner Love, enfim. Então o Corinthians também, apesar da sua cautela defensiva, já jogou um bom futebol recentemente, mas tem na sua cátedra da última década ser mais resguardado realmente. E o que o Corinthians quer com o Thiago Nunes? E aí é que eu chego no ponto. A vinda do Thiago Nunes não é simplesmente contratar um técnico que esteja à disposição, um técnico promissor e um técnico que tem conquistado títulos nos últimos anos. Não é apenas isso. A contratação do Thiago Nunes, para mim, representa uma nova intenção do Corinthians jogar. Uma vontade de mudar a sua filosofia de jogo, de tentar implementar um Corinthians mais ofensivo, de tentar imaginar o que está acontecendo no nosso futebol, de muitos times pragmáticos, de buscar alguma oxigenação, algum brilhantismo, alguma ofensividade, com mais recurso técnico. O Thiago Nunes, com menos recursos, com um time mais limitado, digamos assim, fez com que esses jogadores se tornassem muito mais visados. O Wellington Martins, volante, capitão, não saiu do São Paulo, não conseguiu se firmar no Inter e fez uma temporada espetacular no Furacão. O time que perdeu o Pablo, por exemplo, para o São Paulo, e aí contratou o bom Marco Ruben, olha o que o cara fez por lá. O Lúcio Gonzalez, que é o cara mais famoso, assim, digamos, em termos de nome, era reserva do time. Ele perdeu o Renan Lodge também, e foi campeão com o Márcio Azevedo. Fora o Rony, fora o Bruno Guimarães, fora outros jogadores que a gente viu brilhar numa Copa do Brasil em que ele deixou Flamengo e Grêmio pelo caminho e venceu o Internacional em 2 jogos, sendo campeão no Beira-Rio.
Fora o título da Copa Sul-Americana, fora um trabalho muito consistente que a gente via o Atlético Paranaense jogar de um jeito muito atrativo, muito apreciável. Eu vi o Atlético Paranaense reserva dar um calor no Santos de Jorge Sampaoli dentro da Vila Belmiro. Isso é time bem treinado, com as suas linhas bem definidas. O Santos ficou enredado nesse Atlético Paranaense, que estava preservando para a final da Copa do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Então é um treinador que ele mostrou capacidade, mostrou por que ele está sendo cobiçado, assediado e agora contratado pelo Corinthians. Mostrou por que o Inter foi atrás dele, o Atlético Mineiro foi atrás dele. E agora ele aceitou a proposta do Corinthians. Eu sei que tem muito torcedor que fala assim, mas ele negou o Inter, foi pro Corinthians, não sei o quê. Tem o timing dessa negociação também. Quando o Inter o buscou, ele recém tinha sido campeão na Copa do Brasil e ainda tinha alguns meses de contrato. Agora faltariam poucos dias aí, natural ele ouvir outras propostas. É uma lei de mercado, gente. Eu sei que o torcedor pensa muito com a emoção, né? Ele tem que ficar a vida inteira aqui, ele tem que defender o coração, é paixão. É um mercado profissional, gente. E eu não posso julgar o cara pensar dessa forma, porque o clube, quando bem entende, faz contrato de 2 anos com o técnico, começou a pressão, demite. Então, por que o treinador não vai pensar na vida dele? Por que o treinador não vai pensar numa oportunidade profissional, num novo desafio, numa evolução de carreira? Eu acho que está tudo certo. E agora, resta saber se ele vai ser demovido da ideia de ficar até o final do ano sem treinar ninguém ou se ele desembarca no Corinthians para alguns jogos finais. O fato é que em 2020 ele será o técnico e foi a melhor escolha possível. Dentre as opções de mercado, dentro do que o Corinthians poderia, dentro do que haveria de possibilidade para o Corinthians contratar, eu não tenho dúvidas de que foi a melhor escolha. Gaúcho de Santa Maria, mais um gaúcho, né? A gente brinca. Tem gaúchos que são mais retranqueiros, que são de uma escola, digamos, mais cautelosa, do futebol mais ríspido, né? Mais brigado, como o próprio Luiz Felipe Scolari, né? Mas tem gaúchos que gostam de jogar para frente, que é o caso do Renato Gaúcho, por exemplo. O Odair Hellmann é um pouco mais cauteloso. Deixa eu lembrar outros gaúchos. O Mano Menezes é um meio termo. Eu acho que ele tem as duas coisas, mas é um pouco mais defensivo também. E o Thiago Nunes é um cara que tem nos mostrado, embora com pouco tempo de carreira, que tem ideias bem modernas e ousadas sobre futebol. E é exatamente disso que o Corinthians precisa. Quero saber de você, gostou da contratação? Não chegou agora, não veio o anúncio oficial, mas é questão de tempo, o ano que vem ele estará aqui com certeza. Comenta aqui, te inscreve no canal e até a próxima. Tchau!